tira umas fotinhas. Não tem. Como a gente vai fazer um bate-papo, não tem um tema específico, a gente vai conversar mais sobre... Então, hoje eu não vou abrir, tá? Mas vou pegar ela mesmo. Boa noite, bem-vindos a mais um VV8 Physic. E hoje nós vamos ter um bate-papo com a Bruna. Ela que é advogada e vai falar um pouquinho do mundo dela, né? Vamos falar sobre empoderamento feminino. Boa noite, Bruna, muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Bruna, conta um pouquinho da sua história de vida. Eu sei que você é advogada, você é palestrante também, né? Conta pra gente, então, um pouquinho do que você faz. Como você entrou nesse mundo de palestrante. Você se formou em Direito, exerce a profissão, né? Isso, conta pra exatamente. gente, então, a sua história. Bom, vou começar do começo. Eu fui patrulheira no cartório eleitoral aqui de Valinhos e aí eu me apaixonei pelo ramo do direito, porque ali eu conheci advogados, juízes e me encontrei. Então daí eu decidi fazer faculdade de Direito, comecei a faculdade com 17 anos e me formei, né? Depois de 5 anos me formei e aí foi aquela luta para conseguir passar na OAB, porque na minha época ainda, 2009... Era bem difícil naquela época, né? Eu acho que hoje tá mais. Piorou um pouquinho, mas é muito difícil a ordem, né? Piorou um pouquinho, mas já era difícil naquela época. Era difícil. Só que na minha época eram 2 provas por ano, então... Se não passava em uma, ia ter 6 meses agora depois. Uma, né, Bruna? Não, hoje tem mais. Acho que tem umas 4 provas. 3 ou 4 provas. Por ano, pra OAB. Sim. Abriram mais. Tem até cursinho. Hoje em dia, na sua época, tinha cursinho também? Tinha cursinho também. Então foi uma fase fácil, gostosa. Não é fácil. Não é tão fácil, não. Tem que estudar muito, viu, gente? Muito. Direito, a gente tem que estudar muito. Sempre. E gostar pro resto da vida. Toda hora tá mudando, tem coisas novas. Não é? Exatamente. E aí, depois, eu advoguei um tempo num escritório de advocacia, fiz estágio, né, durante o período da faculdade, advoguei num escritório de advocacia, onde eu aprendi muito, e 2 anos depois eu resolvi me aventurar, né, vamos dizer assim, no meu próprio escritório. Então, com um amigo de faculdade, eu abri um escritório de advocacia, e 1 ano depois que a gente tinha um escritório de advocacia, a gente atuava naquela época em diversas áreas, né? O que aparecia, a gente assumia o caso. Mas 1 ano depois, nós resolvemos empreender e aí nós abrimos uma administradora de condomínios. Então, hoje, o seu foco é em administração de condomínios. Sim, eu tenho os 2 trabalhos, vamos dizer, né? Então, eu continuo advogando, tenho algumas causas, só que hoje são mais específicas. São causas do ramo do direito imobiliário e o ramo do direito da pessoa com deficiência. E também algumas causas relacionadas ao direito do consumidor. Isso são bem menos causas mais específicas, né? Você pega também algum caso, dependendo do caso, você também pega. Isso, exatamente. E na administradora de condomínios, né, a gente faz toda a gestão dos condomínios. É uma área que eu também foquei, me preparei, então eu fiz curso de síndica profissional, fiz curso de administração de condomínios mesmo. Tô sempre ali estudando, né, para poder oferecer o melhor. E aí, esse ano, na verdade, o ano passado eu comecei a palestrar também. Então, surgiram algumas oportunidades nessa questão, né, nesse ramo de palestras. E aí, eu também me encontrei, que eu gosto bastante. Você fez uma palestra, acho que essa semana, ou semana passada, você participou de uma palestra, né? Isso, eu participei de uma palestra que foi do grupo Valinhos para Mulheres, da Jussara, que é incrível. E essa palestra foi em prol ao Rosa e Amor, aqui de Valinhos. Então, nós tivemos 4 palestrantes, né? Falamos sobre mulheres, eu, em específico, falei sobre os direitos das mulheres. Dá para você explanar um pouquinho pra gente o direito das mulheres aqui no ao vivo? Como foi essa palestra? Sim, foi legal. Falei do histórico, né? Desde quando surgiram os nossos direitos, que foi lá em 1872, se eu não me engano, com o direito de fazer faculdade. O segundo foi o direito ao voto, né? Aí depois o direito ao trabalho e outras foram surgindo. Nessa fase aqui mais recente, né, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege as mulheres de violência doméstica, né, mas nós temos N direitos, por exemplo, o direito à saúde,
a ter o conhecimento, o tratamento sobre a nossa saúde, tanto saúde sexual quanto saúde estética, né, saúde mental. Então, tudo relacionado ao nosso bem-estar. Fora os direitos que a gente tem também dentro do nosso ambiente de trabalho, né, para garantir que as mulheres cada vez mais estejam equiparadas ao homem, né, para não ter aí essa diferença. É uma luta... existe, né, Bruna? Sim, ainda existe. Ainda existe, na nossa época atual ainda existe, que a mulher está mais empoderada, ela está mais procurando espaço e conquistando o espaço dela, né? Ainda existe? Existe sim, não só no ambiente de trabalho, né? No geral. No geral. Eu tive uma experiência esse ano, eu fui candidata a vereadora. Sim, e Bruna foi candidata a vereadora aqui da nossa cidade, né, aqui Bruna? da nossa cidade. E aí eu senti o machismo. Ela vai contar a experiência dela, porque tem, né? Infelizmente, me conta um pouquinho, como que foi? Olha, a gente escuta de tudo. Mas assim, o que a gente mais escuta você acha mesmo que você vai ganhar do fulano que, né, é um homem, que... A gente escuta essas coisas. E qual é esse preconceito, né? Por que não uma mulher assumir uma cadeira de vereadora na cidade de Valinhos? Tanto que nós só temos 2, né? Infelizmente são só 2 que temos, de 19 cadeiras, 2 são mulheres. É um paradigma que a gente baixo tem que... ainda, concorda? Sim, é baixo. É um paradigma que a gente tem que quebrar, porque as mulheres são vistas como frágeis, como incapazes, muitas vezes como aquela pessoa que tem que ficar em casa, cuidando da família, pilotando um fogão. Mas não, a gente já se equiparou em muitas coisas e eu acho que na política é muito importante. Mas uma coisa que me impressionou bastante foi da falta de interesse das mulheres com a política. Verdade, as mulheres têm que se interessar mais, né? Acredito que isso seja até cultural. Elas acreditam que não tem espaço para elas e acabam não se envolvendo, né? Sim, tanto que nós tivemos direito a voto depois dos homens, né? Mas é importante a gente se interessar cada vez mais, a gente conhecer cada vez mais, lembrando que política é diferente de politicagem, né? Totalmente. E a politicagem faz a gente desacreditar da política, mas a política ela é importante para o nosso dia a dia, porque a gente faz política todos os dias. Muito importante. Aliás, o eleitoral de Valinhos, 53%, se eu não estiver errada, são de mulheres. Sim. Então, 53. quem está elegendo ali, né? Quem vai nos representar na Câmara, na Prefeitura, são as mulheres. Então a gente tem que saber qual o espaço que a gente ocupa, não é, Bruna? Só que isso significa que as mulheres não votam em mulheres. Infelizmente, temos que quebrar esses tabus e saber o porquê. Porque é um preconceito não dos outros, às vezes até nosso. Eu acho que, na verdade, é a falta de interesse do assunto, né? Ou conhecimento, talvez. Ou conhecimento também. Porque se fala pouco, né, sobre mulheres na política, aliás. A gente não vê muito isso. A gente assiste lá os programas de TV, acompanha nas mídias e a gente vê muitos homens. Né? Então, é um paradigma que a gente tem que realmente combater. Quebrar. Né? Porque existem mulheres maravilhosas aí na política fazendo coisas maravilhosas. Eu acho que a gente tem que lutar um pouquinho mais nessa área política para os nossos direitos. Sim, exatamente. Concordo. Me conta um pouco, Bruna, da sua vida como profissional, como mãe, como empreendedora, porque você tem uma história de vida muito bonita, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes dos bastidores. Sim. Então ela tem uma história de vitórias, né? De muita conquista, e é uma história de vida que um pouquinho que ela me contou, que ela vai contar aqui para vocês, você vai ver como é surpreendente. Eu quero saber como você consegue ter uma jornada de trabalho, mãe, esposa, dona de casa, ainda mais porque você tem uma criança com deficiência, né? Você conta um pouquinho pra gente. Eu tenho uma filha com deficiência, hoje ela tem 7 anos e ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral, em decorrência do nascimento prematuro. Ela nasceu de 28 semanas, pesando 865 gramas e ficou internada na UTI neonatal por 70 dias. Assim, uma coisa que eu aprendi com essa experiência da maternidade, da minha gestação, é que nada está sob meu controle. Exatamente nada. Nada. A gente não tem controle em nada. E também que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu aprendi a administrar o meu tempo. Eu tenho o tempo que eu me dedico para minha filha e o tempo que eu me dedico para o meu trabalho. Hoje ela depende 100% de vocês, de pai e mãe. Sim, depende. Ela tem uma autonomia, né? Embora ela tenha o diagnóstico de paralisia cerebral, ela é uma criança ativa.
Ela é uma criança cadeirante, mas ela tem o cognitivo preservado, né? Tem um pouquinho de atraso cognitivo na questão de aprendizado, mas assim, nas questões do dia a dia, na conversa, no entendimento do que está acontecendo, é uma criança de 7 anos típica, por exemplo, né? Mas ela tem os acompanhamentos, então ela faz muita terapia, ela faz acompanhamento com neurologista, com ortopedista, fora pediatra, faz fisioterapia, terapia ocupacional, ecoterapia. Como você encaixa a sua agenda com tudo isso? Olha, meu marido, ele é um pai muito presente, né? E isso facilita bastante. Então, como que a gente faz? De manhã, ela começa as terapias às 8 horas da manhã. Então, de manhã, ele deixa ela na terapia e eu vou direto para o trabalho. 11 horas, 11h30, que é o horário que termina, eu saio do trabalho, pego ela na terapia e já deixo na escola. O que facilita bastante é que a escola tem cozinha. Então, eles têm ali um refeitório, a comida é preparada na própria escola, tem acompanhamento de nutricionista, então ela almoça ali mesmo. Então, ela chega na escola por volta de umas 11h30, já almoça, descansa um pouquinho e começa a aula 1h. E é uma rede de apoio para mim. Então, a clínica é uma rede de apoio também, porque enquanto ela está nas terapias eu consigo trabalhar. Você consegue direcionar. E enquanto ela está na escola também eu consigo trabalhar. Mas à noite, quando eu não tenho assembleia de condomínio, né, e nenhum outro evento assim, a dedicação é exclusiva para ela. Antes eu tinha muito hábito de trabalhar à noite em casa. Então eu trabalhava o dia, chegava em casa, fazia os cuidados dela e continuava trabalhando. Hoje eu não faço mais isso. Eu até falo para as clientes quando elas me contratam, né? Eu falo, olha, você tem que ter em mente que você está contratando uma mãe e uma mãe atípica. Então, o meu rendimento vai ser todo voltado, né, de acordo com a minha rotina com a minha filha. Então, pode ser que eu não consiga fazer uma petição para você, né, ingressar com o seu processo em 2 dias. Às vezes, eu vou precisar de uma semana, 2 semanas, porque eu tenho uma dedicação para aquele caso. Qualidade de vida, né? Você se colocou para ter uma qualidade de vida em família, não só no trabalho, mas em família também, né? Que é muito importante para ela. Eu brinco que eu sou mãe em tempo integral, né? E profissional em horário comercial. Vagas, na hora comercial, nas horas vagas, que é o horário comercial que você tem. Exatamente, É uma rotina bem puxada, não é, Bruna? É puxada, mas não é impossível. Não. E você falou uma questão aí muito importante, o pai. A gente tem que ter consciência que mãe não é ser mãe sozinha, mãe solo, e o pai só chega na hora do almoço ou depois das 6 para estar ali para brincar. Ele tem que estar junto e participativo também, não é? Isso que facilita a vida de vocês. Sim, o pai tem que ser pai, né? E o pai, ele... O pai não é só aquele velho ditado, o pai é quem faz, não, o pai ajuda, ele tem sim a obrigação, não só o dever, né? A obrigação de ajudar, não tem? Eu assim... A paternidade hoje, eu acho que é muito diferente da paternidade da nossa época, por exemplo, né? A gente é bem nova, tá? Então, na nossa época, o pai trabalhava em roça, chegava cansado, saía às 5 horas da manhã, às vezes a gente nem via, chegava tarde, já ia dormir, porque no outro dia tem que estar muito... Era diferente, porque a mãe era aquela coisa de, como você falou, né? Mais dentro de casa, pilotando fogão, mãe não trabalhava fora, porque tinham muitos filhos, então ela tinha que dar conta de toda aquela casa, dos filhos, e não tinha como, né? Não tinha um mercado de trabalho para a mulher, né? E hoje a gente conquistou isso, então... nós conquistamos isso pra gente e conquistamos para os nossos maridos a oportunidade de também participar da criação dos filhos. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que a mulher, ela trabalha, ela também tem a sua renda, ela contribui ali com a família, né? E isso é benéfico para todo mundo, porque o pai, ele também consegue ser mais participativo, não é aquele pai que fica lá se matando de trabalhar. Tem que ser o provedor, né? 100% da casa. Exatamente. E acaba não tendo a participação, né? E a mãe sempre vai ser a mãe chata. Mas isso até hoje, né? Mãe que eu conheço, todas as mães, não tem um filho que fala, não, mas a minha mãe é legal. Todas as mães são chatas. Mas né? Que bom, né? Minha mãe foi muito chata comigo, mas eu agradeço. Na época a gente até falava assim, nossa, e eu sempre falava assim, quando eu tiver uma filha,
uma filha, eu não vou ser igual a minha mãe. Eu acho que eu sou só um pouquinho pior hoje. Não tenho. E eu agradeço ela, como você disse, agradeço pelos ensinamentos da época. Exatamente, hoje a nossa era é diferente, muito tecnológica, né? Na nossa época não era, quando a gente era criança, a gente estava até conversando sobre isso, né? Mas a gente tenta encaixar, pelo menos lá em casa, eu evito dar a tela para Mariana, porque eu sei que ela tem, assim, um jeito de que ela se adapta muito bem a algumas situações. E se for mais confortável para ela, ela não vai mais querer fazer outra coisa. Então, você tem que ter esse cuidado também com ela, né? E na verdade, acho que toda criança é assim, né? Sim, exatamente. Independente, sim. Porque o que é mais fácil, o que é mais gostoso, sabe? Não dá muito trabalho, eles vão optar. Sim, exatamente. Por isso, hoje a gente tem muitas crianças que ficam aí vidradas no celular, no computador, que não tem mais vida social com crianças, né? Infelizmente. E fora, acho que para a saúde, né? Que não faz bem para a saúde psicológica, nem para a saúde ocular. Acho que no geral também, o sedentarismo ali de ficar o tempo todo, né, na frente de um computador, de um celular e é ruim pra tudo, né? Porque não tem atividade física, não tem aquilo que a gente tinha na nossa época, de brincar de queimada. Até a socialização ali com os pais durante uma refeição. Às vezes tem crianças, tem relatos de que os filhos não saem nem do quarto pra jantar, tomar um café da manhã, almoçar juntos, né? Eles ficam naquela coisa. Então, eu acho muito válido o que você faz, né? Tem que ter essa qualidade de vida. Parabéns aí por promover isso, gente. Olha só. Dica, né? Pais, mães. Tira um pouquinho o celular. Chegou depois das 6, acabou o seu trabalho, acabou a sua jornada. Tempo de qualidade com a família, né, Bruna? Exatamente. É que assim, é mais fácil pra gente que trabalha fora, isso é até um policiamento que a gente tem que ter. De deixar a criança ali na televisão ou no celular, porque a gente tem outras coisas pra fazer em casa. Então tem a janta, tem que passar uma roupa, tem que lavar uma roupa, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí, automaticamente, a gente já dá a tela pro filho. Mas será que é o melhor, né? Será que a gente não pode, de repente, comprar um jogo, um brinquedo e ensinar algumas coisas? Que nem essa semana, a Mariana teve que levar para a escola um brinquedo feito de material reciclável. E foi a diversão da família. A gente sentou, a gente brincou, a gente montou o brinquedinho. Eu fiz lembra aqueles palhacinhos quando a gente ia no circo, que tinha um canudinho assim que a gente fez, não foi igual, né, mas tudo bem, que a mãe aqui, não, acho que a Maria não vai saber porque não... É do Shopee. Não é original. Não é da época de vocês, mas a gente fazia. E na nossa época a gente tinha uma matéria, que eu não sei se tem hoje, chamada Educação Artística. Ah, sim. E que nós tínhamos que fazer, não era só ficar desenhando e pintando, não. Nós tínhamos que montar bonequinhos, dobradura em papel, e nossa, Mas eu vejo a escola da minha filha bem lúdica. Ela chega, assim, cheia de trabalhinhos que ela fez na escola. E eles têm um projeto super legal de inclusão. É aqui a escola dela? Aqui em Valinhos, sim. Qual que é o nome? É a Rinovari. Já ouvi falar. E eles têm um projeto de inclusão lá, eles têm a Casinha Amarela, que é um projeto incrível, até recomendo que você conheça. E lá eles fazem toda a adaptação do material para ela poder aprender, não só ela, como outras crianças com diagnóstico ou com atraso no aprendizado, porque querendo ou não, a gente passou por pandemia, né? 2 anos atrás. 2 anos. E isso trouxe um atraso para todas as crianças. Então, é muito legal o trabalho que eles fazem e eu vejo isso, eu vejo esse lúdico, eu vejo esses materiais que eles fazem e isso para mim é o que importa bastante, porque resgata um pouquinho o que a gente tinha de antigamente, né? E para hoje. E não é aquela tecnologia que a gente só vê. Eu sei que o futuro é a tecnologia, mas o que a gente puder ter de não tecnológico, eu sou a favor. Tanto que eu adoro papel. Principalmente dentro de casa, entre nós, né, no convívio ali da família. Um quebra-cabeça, aquele banco imobiliário, que na nossa época nem chamava banco imobiliário, não lembro o nome, mas Monopoly. Tinha. Exatamente. Monopoly. Uma coisa desse nível coisa assim. aí. E a gente adorava jogar, então tá se deixando perder muito isso. Então, é muito interessante quando a gente volta com isso, a escola dá... a escola ela não tem que ensinar sozinha. É uma via de mão dupla, né? Os pais dentro de casa e a escola. Sim. No meu caso, é um triângulo, né? Escola, clínica e família. Então, a gente tem que estar ali em sintonia pra coisa fluir. Todo mundo falar a mesma língua com ela. É difícil, às vezes, né? Porque... Você sentiu alguma dificuldade com a Mariana em inclusão? Passou por alguma dificuldade que você teve? Ela não está se adaptando ou não vou conseguir mantê-la ali porque não estão se adaptando a ela?
Olha, eu nunca passei, assim, por isso. O que às vezes eu percebo é que as crianças, principalmente quando não tem muito contato com ela, não brincam. Então, sabe aquela interação que você vai, por exemplo, num restaurante, a criança tá lá brincando, e aí chega outra criança, elas assim, né, fazem ali amizade e brincam. Não, com ela não tem isso. Então, as crianças ficam assim, olhando. É muito novo para as crianças. É novo, né? Fica olhando a cadeirinha de rodas. E aí tem até esses dias eu vi até no Instagram, né? Assim, minha filha passa bastante tempo da vida dela aprendendo a brincar com o seu filho que não tem nenhuma deficiência. E o seu filho, quanto tempo ele aprende, né? Ele usa da vida dele para aprender a brincar com o meu filho que tem deficiência. Porque é interessante isso, né? As crianças hoje, elas não têm muito convívio com pessoas com deficiência. Então, quando elas encontram, elas não sabem como se portar Exatamente. Nessa situação. É porque, assim, antes, né, a gente vê as pessoas com deficiência na rua é algo novo. Porque não se via. Eu lembro que na minha época da escola... Era muito difícil. Não tinha criança cadeirante. Verdade. Tinha, sim, uma criança com síndrome de Down, né? Tinha aquela criança que era considerada a CDF, mas, na verdade, hoje eu vejo que ela poderia ter ali um diagnóstico de alta habilidade, né? Porque sim. Ela era acima da média. Acima da média, exatamente. Ou aquela que era totalmente dispersa nas salas de aula, que teria algum tipo de TDAH. Exatamente, mas não existia esse diagnóstico, né? Não. Era a pessoa e todo mundo fala. brincava e era normal. Exatamente. Agora, mas na verdade, esse paradigma de você ver pessoas cadeirantes, de você ver pessoas com deficiência andando na rua, participando ali da sociedade, é muito recente. Então, e eu nem culpo, assim, tanto nós, as pessoas, né? Porque que é um trabalho... nós não aprendemos a lidar com isso. Quando eu tive o diagnóstico da minha filha, eu falei, gente, e agora, né? Foi um choque pra você? Foi. O pediatra falou da possibilidade da paralisia cerebral, ela tinha 8 meses. Eu nunca mais levei ela nele. Isso foi aquela coisa, meu Deus, ele está totalmente errado. Minha filha mexe as pernas. Faz tudo, ela tem paralisia cerebral, né? Mas é uma falta de conhecimento. Porque, às vezes, o medo, ele é maior do que a coragem de você ir atrás. Enfrentar a realidade. E a gente passa pelo luto. Então, só que a gente tem que passar por esse processo de luto do filho perfeito, né? Porque... você é mãe, você sabe, a gente tá grávida, idealiza o filho, como vai ser a gestação. Então eu tinha tudo ali idealizado na minha mente, como seria. E aí quando veio o diagnóstico... Quando vem, exatamente. E no seu caso, ainda que nasceu perfeita. Se você olhar fisicamente, era perfeito. Então quando algum médico te dá um diagnóstico, você fala, não, peraí. Que mundo ele vive, não é? Exatamente. Acho que primeiro vem a aceitação de mãe, sim, né? Precisa aceitar, e aí vem assim, a força, né? Eu não posso ficar inerte, eu tenho que fazer alguma coisa porque ela precisa disso. Ela não vai por iniciativa própria, porque é um bebê, ela não vai fazer nada por ela. Então, eu tenho que dar esse primeiro passo. Então, aí, a gente vai atrás de informação, vai conversando com o médico, conversando com outro, aí tem as outras mães que você acaba convivendo. E aí que você conhece esse outro mundo, né? Porque é um mundo paralelo do que a gente vê normalmente das crianças, então é um mundo novo pra você, novo pra ela, pra família toda. É a primeira da família toda que tem algum tipo de diagnóstico assim. Sim. Então todo mundo, não é só você como mãe e pai, é a família toda se adaptar a ela também. Sim, exatamente. Por exemplo, eu não sei no seu caso, mas eu não consigo sair com meu marido e deixar minha filha passar o final de semana na casa de alguém. Porque ela tem algumas adaptações em casa, né? E aí é difícil pra pessoa também. É diferente de um filho que, tipo, não tem diagnóstico normal, tal. A gente vai ficar na casa da avó, porque a gente tem aquela preocupação de quando a gente sai, você como mãe também vai saber sobre isso, será que vai ficar bem? Vai dar muito trabalho? Sim. Como que o vô e a avó vai reagir? Mas isso com uma criança que não precisa de cuidados especiais, como a sua precisa. Então, no seu caso, eu acho que a preocupação é em dobro. Sim. E aí você acaba não deixando. Não deixa. E só que, nesse meio tempo, a gente se anula muito. Por exemplo, uma atividade física, né? Eu postergo ao máximo pra fazer, porque
são outras prioridades, né? E o tempo que eu tenho livre, eu quero ficar com ela, quero cuidar dela, quero ir atrás das coisas dela, né? Até que minha prima... Você acaba se anulando um pouco pra ela. Engordei muito. Depois na minha gestação. Foi depois. Na minha gestação eu enchei muito, porque eu tive pré-eclâmpsia, né? Então eu tive muito inchaço. Ela nasceu prematura. Foi, por conta da pré-eclâmpsia. Então, mas aí depois eu desinchei. Não voltei pro meu peso, porque eu pesava 49 quilos. Amém, né? Daí eu já era muito magra. Era muito magra. Aí eu fiquei ali perto dos 55, tava bem. Mas aí perfeito. Aí até essa fase... eu mantive esse peso até quando ela teve alta. Mas aí quando ela teve alta... Mudou toda a dinâmica da família. E aí eu demorei pra perceber que eu tinha uma depressão pós-parto. Eu fui perceber... né, que eu precisava ali de uma ajuda, que eu tive, até que eu procurei um psiquiatra, e foi uma depressão pós-parto que eu tive 2 anos depois que ela nasceu, né, então olha o tempo, e nesse meio tempo eu engordei muito. Na verdade você já tinha, mas não tinha diagnosticado a depressão. Não percebia. Depois de um tempo que você conseguiu identificar. Foi uma fase muito difícil, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me concentrar, e é muito ruim, porque eu me sentia muito impotente, né? E aí eu falei, gente, o que será que aconteceu comigo, né? E até que eu fui no médico, ele falou, olha, isso é uma depressão pós-parto. Então você tem que fazer atividade física, a gente vai começar a fazer um tratamento, você tem que fazer um acompanhamento psicológico. Aí a gente tem a rede de outras mães que também passaram por isso. A gente se ajuda, né? Exatamente. É um baque. Que bom que você superou, tá? Sim, graças a Deus. Foi. Deixa voltando um pouquinho que a gente estava falando sobre a inclusão social das crianças com deficiência. Você acha que a gente precisa fazer hoje, a cidade, no geral, né? Não só Valinhos, mas outras cidades precisam fazer um trabalho mais pontual e assertivo para a inclusão de pessoas com deficiência? A gente tem que começar nas escolas. Hoje as escolas não estão preparadas, né? As municipais, estaduais. Nenhuma. Nem as particulares. Não, nenhuma. Principalmente as particulares. Eu acho que as particulares são as piores nesse nível. Eles falam de inclusão, mas eu acho que são poucas. A escola da Mariana, a gente foi construindo a inclusão ali aos poucos. Ela sempre foi uma escola muito inclusiva. Tanto que a Fabiana, que é a dona da escola... a primeira vez que eu fui na escola para conhecer, ela me encantou, ela mostrou uma situação, né, uma história que ela teve de uma outra aluna, que é um caso muito parecido com o da Mari, e aí eu falei, não, eu me sinto segura de deixar a Mariana aqui, mas eu tive escola que eu fui conhecer, que me falou assim, mãe, se ela tem 2 anos e não anda, a gente não pega. Eu falei, tá, mas ela é uma criança com deficiência? Não, a gente não pega. Isso é crime, inclusive, né, você negar uma vaga para uma criança com deficiência é crime. Então, a gente teria que fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Mas aí, a gente releva, fala, não vou levar nessa escola de qualquer forma, deixa que a dor vai ensinar, né? Exatamente. Aos poucos. Exatamente. Mas a gente tem que começar pela escola, a gente tem que começar a mostrar para os nossos filhos que existem crianças diferentes, né? E todas são diferentes, nenhuma criança é igual, né? E também ter eventos voltados para a inclusão, eventos no município, eventos na própria escola, ou uma coisa principalmente que a gente precisa se conscientizar de fazer, é quando a gente fizer o aniversário do nosso filho, convidar aquele amiguinho que tem uma deficiência. E não excluir, né? Não excluir, não só uma deficiência física. E não só convidar, mas fazer, porque a gente como mãe, quando a gente faz um aniversário de filhos, a gente planeja ali, né, quais são as brincadeiras, o que eles vão fazer, o que a gente vai trazer de entretenimento, e lembrar que se existe na sala de aula do seu filho uma pessoa que tenha, lembrar que ele tem que participar dessas brincadeiras também, né? Então não é só, eu vou convidar ele, vem aqui, vai ficar sentadinho no canto. Não, tem que incluir ele nas brincadeiras, não é? Por isso que a gente fala pessoa com deficiência, porque antes da deficiência a gente tem uma pessoa, né? E antes de uma deficiência a gente tem uma criança, e essa criança ela tem vontades como qualquer outra criança. Ela sente, ela tá ali ouvindo. A gente tem que lembrar que pessoas com deficiência, elas não são surdas, elas não são mudas, elas não têm sentimentos. Ela sente como a gente, ela escuta como a gente, ela pensa como a gente. Então, é muito mais difícil a aceitação. Elas podem até não falar, elas vivem no mundo delas, que nasceram, cresceram assim, e de repente isso causa um transtorno, uma depressão para a criança, de aceitação dela, e não por conta dela, por nossa culpa.
Tem até uma musiquinha do Mundo Bita, não sei se você conhece, que fala assim... Não sei. Fala um pouquinho. Canta um pouquinho. Eu falo pra ela cantar um pouquinho pra gente. Não vou cantar, não. Vamos falar, Não, então. você vai perder todos os seus telespectadores aí. É que não precisa a palavra para comunicação. Então a gente pode se comunicar de todas as formas, né? Exatamente. Basta a gente se entregar para as pessoas, a gente reconhecer o ser humano que tem ali na pessoa, né? E é uma musiquinha que eu até recomendo que todo mundo escute, porque ela é muito bonitinha. Eu só não lembro o nome, mas acho que é Super-Herói. Alguma coisa assim. Fica a dica, né? Até eu vou procurar, porque eu não conheço. Não mas lembro eu o vou nome da procurar, música. porque Minha deve ter memória. Depois do Covid, minha memória ficou péssima. de todo mundo, eu acho, viu? Mas deixa pra lá. Mas eu vou pesquisar. pra saber É o bem que legal. der. É bem legal essa musiquinha. E ela retrata bem, né, essa questão da inclusão, do reconhecimento da pessoa ali, né, antes da deficiência que ela tem. E é isso, gente. A gente precisa se abrir. Isso, a diferença que nos une, a música. A música, olha lá. A produção aqui já até mandou pra gente. A diferença que nos une. Eu vou até ouvir depois. Ela é muito bonitinha. Eu sempre coloco pra Mari. É uma gracinha. De Fica música. a dica aí pra vocês ouvirem. E de repente traz, né, uma consciência melhor pra pessoa que, de Sim. repente... E tem um projeto, acho que é em Campinas, que chama... Vou falar, de repente a produção vai saber e vai me falar aqui qual é o nome desse projeto. Que eu acredito que seja Pernas de Aluguel, Ah, sim. É uma a perna de corrida. aluguel, sim. né? Uhum. Com cadeirantes. Na verdade, esse pessoal, eles ficam todo domingo, se eu não me engano, lá no Um Taquaral. taquaral. E aí, eles têm as cadeiras adaptadas pra corrida. A Mariana já participou de uma Eu até ia corrida, assim. perguntar, Ela já participou, ela amou. E aí, eles estão lá, as pessoas São se doam, são voluntários, né? voluntárias, Se e aí montaram. correm com essas cadeiras, as pessoas podem viver essa experiência. E também tem essas cadeiras adaptadas na praia. Em Caraguatatuba, minha sogra mora lá, na praia do centro, eles têm um projeto de inclusão. Então, tem umas cadeiras apropriadas lá, que são adaptadas às pessoas que têm uma deficiência física. Elas podem, né, utilizar aquela cadeira, e tem também o voluntário que leva as pessoas até o mar. Pra gente trazer um projeto desse pra cidade, não é, Bruna? Ah, tem muita coisa que dá pra fazer. Que dá pra Nossa, fazer. acho que meu projeto tinha umas 15 páginas. A Tem Bruna, como ela bastante foi coisa. candidata, ela tinha os projetos sociais pra cidade também, Mas conclusão. assim, tivemos pessoas eleitas da causa, e eu espero de todo meu coração. Porque vamos cobrar. Ah, com certeza. Estaremos lá pra cobrar, porque precisa. Isso é uma consciência. Sim. Não é, quando a gente fala em projeto social, não é para agregar só para pessoa deficiente, é para todo mundo, é para o geral, né? A gente se conscientizar e dar uma oportunidade melhor para eles se interagirem com a gente. A acessibilidade não é só pro cadeirante, é pra mãe, pro pai que tem um bebê num carrinho, Exatamente. né? Como que você vai andar no carrinho com seu filho se a calçada não tem acessibilidade? Se o espaço que você vai, às vezes um comércio, né? Um local aqui do nosso comércio que não tem acessibilidade, tem aquelas escadas enormes. Como que a gente vai acessar? Como que uma família com bebê vai acessar? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente fala, aquela pessoa que faz uso de cadeira de rodas, ou aquela pessoa idosa que usa ali o andador. Não, gente, acessibilidade é para todo mundo, né? Eu posso quebrar minha perna, posso cair, quebrar minha perna, eu posso ficar idosa e usar a cadeira de rodas, né? Ou eu posso sofrer um acidente e ser uma pessoa, passar a ser uma pessoa cadeirante. E o direito de ir e vir é de todos. De todos, então, a gente exatamente. tem que ter essa acessibilidade, né? São preocupações que muitas pessoas não têm, né? E até os engenheiros, os arquitetos, quando eles vão elaborar aí os seus projetos, têm que pensar nisso. Porque a era agora é de acessibilidade para todos. Mesmo porque a gente está vindo aí com uma geração que nós até estávamos conversando, de famílias, casais jovens que casam, geração pet. Sim. Essa geração pet de hoje que não tem filhos, um dia vai ser idoso. Então, hoje, as pessoas que são novas ou que nasceram com uma deficiência precisam. Mas e aí, já pensou no seu futuro? Você velho lá na frente, não tendo acessibilidade ou não conseguir entrar em algum lugar? A gente tem que pensar isso pra frente, não só pra quem tem isso, mas pra gente, né? Futuramente, a gente não sabe o dia de amanhã, como você falou. Podemos quebrar um pé e aí? Vamos precisar de uma cadeira de rodas. E aí? Tem uma curiosidade. Quando eu fui fazer minha casa, eu e meu marido, nós não quisemos casa sobrado. Nós quisemos uma casa térrea, porque a gente pensava na nossa velhice. Mas eu falo que Deus
ele faz tudo perfeito, né? Porque hoje o Você nem jeito tinha que ainda filhos, né? Não tinha. Tava bem longe de engravidar. Mas aí, quando eu tive a Mariana, que ela faz uso de cadeira de rodas e a gente tem uma cadeira adaptada para dar banho, eu falo, nossa, olha como o projeto da minha casa foi desenhado assim. Era pra ser. Pra ser desse jeito. Porque a gente pensou na nossa velhice, mas na verdade a gente tava preparando tudo pra ela. Pra chegada dela sem saber, né? Sem saber. Mas é isso, a consciência da gente se preparar pra uma velhice, claro que a gente não quer chegar dependendo de ninguém, né? A gente tem aí, expectativa de vida aumentou muito. Antigamente, quando a gente falava assim, mulher de 40 anos, era uma idosa na nossa época. Hoje, mulheres de 40 anos estão aí dando em baile, meninas de 20. A gente tem que agradecer. Mas a média subiu das pessoas, né? Então, a velhice hoje a gente considera uma pessoa de 80, 90 anos. Então, a gente não sabe qual vai ser realmente a nossa necessidade no futuro. Então, a gente tem que pensar nisso, nessa situação de ter acesso a tudo, né? Uma coisa que eu me preocupo muito também com exercício físico, né? Não por conta da minha estética, mas porque eu tenho que ter força pra conseguir. Por conta da Mariana. Quando ela precisa do Hoje meu ela apoio. é pequenininha, mas ela vai crescer. Ela já é grande. 22 quilos já, a gente pesa, viu? Você já faz uma academia na sua casa, então, com ela. Praticamente isso, crossfit, exatamente. Mas a minha prima pega no meu pé, minha prima personal, e aí eu vou lá na casa dela agora e ela me passa os exercícios. Mas é o que você falou, até pra você ajudá-la futuramente, é uma coisa que vai fazer bem pra você. E eu sempre falo, e eu acho que eu vou morrer falando isso, meu programa sempre eu vou falar. A gente faz atividade física não é pela estética. A estética é consequência, é por saúde. Né? A gente precisa, é saúde. Eu nunca gostei. Nunca, mas vou fazer o quê, né? Tem tanta coisa que eu não gosto e tem que fazer. Então, né? Atividade física, vamos vai entrar na sua rotina. Vai entrar ainda na sua rotina. De repente, 2 vezes, 3 vezes por semana. Nessa rotina que não para, né? Porque eu acho que quantas horas tem o dia pra você? Igual pra todo mundo, né? Porque ela fala de tudo que ela faz. Eu falo assim, meu Deus, essa mulher dorme, descansa eu em algum momento. durmo. Mas é que assim, uma coisa que eu aprendi a aceitar é que eu não consigo fazer tudo. Então sempre vai ter uma coisa que vai ficar pra trás, vai ficar pra amanhã, e aí amanhã vai ficar outra coisa pra depois de amanhã, e tá tudo bem, né? Eu sou humana, né? Então atrás ali de um computador, trabalhando, existe uma pessoa. tem uma pessoa. Que existe uma família que precisa de você, não é? Só que você sabe que depois da pandemia, eu senti que as pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo pra ontem. Essa questão de WhatsApp, às vezes eu fico tão brava com quem criou o WhatsApp. Foi uma coisa boa e ao mesmo tempo não. Eu falo que ele podia ter uma dor no dedo, né? Porque, gente... Hoje em dia as pessoas não conversam mais, mandou ali... Não é nem isso. Profissionalmente falando, é muito bom, mas também é muito ruim. Porque o cliente, não todos, tá, gente? Não vou generalizar, mas a maioria... Alguns, não é a maioria não, mas tem alguns que, assim, te manda uma mensagem que você tem que responder na hora, né? Mas... não dá, às vezes a gente tá concentrada, às vezes a gente tá cuidando... Ou de final de semana também te mandam? Olha, mandavam, hoje não mandam mais, porque eu eduquei os meus clientes, eu já coloco lá que de sexta-feira é um dia que eu tiro pra cuidar de coisas pessoais, principalmente, né? Então eu não trabalho, é de segunda a quinta e tem um horário lá fixo. Se deixar... Sim, se deixar, mas é por conta dessa questão tecnológica, né? Então o WhatsApp, ele veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ele tirou muito a nossa liberdade. Muito. Porque as pessoas estão imediatistas, elas estão, diga-se de passagem, sem noção e sem educação. E acham que a gente tem que responder na hora. E o universo não vira em volta do nosso próprio umbigo. Então, assim, tenham paciência. Às vezes as pessoas falam, você não me responde mais. Não é bem assim, né? Sim, não existem prioridades, a gente tem que entender o lado do outro. O que falta muito, a pessoa se colocar no lugar do outro. Bom senso, né? O bom senso. Bom senso fugiu. Vamos. É igual desodorante, né? Se não usa, não dá certo. Exatamente, precisa, tá, gente? Bom senso, precisa. Mas é assim. Claro que uma hora vai responder, você vai responder. Sim. Mas... mesmo porque eu prezo pelo bom atendimento, né? Exatamente. Mas se a gente quer ter uma qualidade de atendimento, a gente tem que respeitar também o espaço do profissional. Sim. Né? E as pessoas hoje em dia, que você falou, tudo que modernizou demais, elas estão imediatistas, elas querem, assim, que você faça na hora, e não é como acontece, né? Modernizou, mas tem muitas coisas
que não acompanham a gente, somente Sim. na área que você exerce, que é do direito, né? É demorado. Os processos hoje em dia acho que estão mais demorados que antigamente. Nossa, muito mais. Muito mais. Tá, e tá mais difícil. Tá, né? Tá muito mais difícil. Assim, diziam, né, que os processos digitais viriam para facilitar. Mas na verdade, eu não vejo muito dessa forma, não. Só piorou. Eu vejo. Na verdade, é que as pessoas que estão trabalhando hoje, nem sempre elas têm o mesmo conhecimento de antes, principalmente alguns juízes, né? E aí vem aqueles despachos, aquelas decisões que você fala, meu Deus, isso não Foi tem o juiz nada que falou a ver isso, com a lei. É. Aí a gente tem que apresentar um recurso, e aí vai prolongando cada vez mais o processo. E é algo, assim, muito cansativo, né? Para o cliente, que tem que ficar esperando ali todo aquele trabalho, e para o advogado também, né? Porque o nosso trabalho, gente, ele aumentou muito, muito, né? As pessoas têm mais conhecimento, então elas acham que tem... A gente tem que saber, eu estava até falando com a Bruna, né? Eu também cursei Direito, e eu tive um professor, e a Bruna tem essa mesma opinião, conversando com ela falou, realmente, que todo mundo deveria, na vida, nem que não fosse para exercer, cursar o direito. Porque a gente vai ter noção de quais são os nossos deveres, nossos direitos. Hoje todo mundo acha que tem direito a tudo. Ingressa na justiça e acha que quer para ontem, né? Exatamente. E aí muitas vezes não aceitam a decisão do próprio juiz. Sim. Você tá errado, ele quer fazer todos os recursos cabíveis, sabendo que está errado. E isso tá... Eu particularmente não faço aventura jurídica. Então, assim, se o cliente chega no escritório e eu já vejo que é uma aventura jurídica, eu já falo, olha, não vai dar certo, né? A gente tem a questão de ética também, que a gente não pode prometer ganho de causa para ninguém. Então, se um advogado promete ganho de causa, eu até brinco, sai fora, né? Suspeite. Suspeite. A gente não pode prometer ganho de causa. Assim, as coisas estão cada vez mais difíceis, porque alguns julgamentos não seguem tanto a legislação, vai na opinião, né, do juiz ali, do desembargador, e assim vai, né? Então, eu acho que cada vez mais o número de processos vão diminuir, porque hoje o Poder Judiciário ele tem meios de mediações, né? Então, tem muito ali, tem o Sejusc, que hoje você pode fazer um procedimento pré-processual só entre as partes para ver se consegue mediar o conflito. Então, eu acho que no futuro os processos vão diminuir um pouquinho, mesmo porque as coisas estão ficando mais difíceis, né? Mas vamos ver como vai ser daqui para frente. Esperamos, né? Porque, por enquanto, tá nesse nível de todo mundo, tá congestionado o jurídico. Tá todo mundo ingressando, todo mundo fazendo processos atrasados. Mas quem sabe, né? No futuro próximo, sim. Isso normalize um pouquinho mais, dando acessibilidade para todo mundo e realmente entrar com causas que realmente sejam necessárias e de urgência, que é o que às vezes falta. Às vezes você pode falar melhor que eu, né, na sua área, como você também trabalha um pouquinho também na área das pessoas com deficiência, né? Trabalho. Então, ela sabe a dificuldade que tem, de repente, de ingressar com um processo desse e ter milhões de processos na frente e, de repente, são... Na verdade, a pessoa com deficiência, uma pessoa com uma doença ali grave ou uma doença rara, ela tem prioridade na tramitação do processo, né? Acaba sendo um pouco mais rápido. Teoricamente, tese, né? sim. Deveria. Quando é uma liminar, assim, a gente até consegue uma liminar mais rápido, né? Principalmente se for um medicamento ou se for um tratamento ali, uma questão de necessidade por conta de riscos mesmo, né? Mas tem aí todo o trâmite processual, né? E esse processo, para ele terminar, eu falo terminar quando a gente tiver lá o trânsito em julgado da ação, que daí não tem mais cabimento de nenhum recurso e acabou mesmo o processo, ele leva muitas vezes 5, 6 anos. Eu tenho um processo de 2013 que ele foi julgado ano passado, e aí a gente fez o procedimento de cumprimento de sentença agora, então sei lá quando o cliente vai receber, né? Porque demora, tudo é muito demorado. Bruna, pra gente finalizar, vou fazer uma pergunta que às vezes eu vejo muito quando a gente tá em um ambiente público, que a pessoa tenha uma certa deficiência, ela entra no local, já assim, eu sou deficiente ou estou com deficiente, tenho prioridade. Claro que ela vai ter, mas tem muita gente que abusa um pouquinho mais. Você já pegou alguma causa, assim, de uma pessoa que abusou por ela ter essa lei a favor dela? Não, nunca peguei.
Porque às vezes a gente vê muito assim, filas de bancos, em atendimentos de órgão público, né? As pessoas chegam nervosas, porque eu tenho deficiência. Tem pessoas que... Outro dia eu passei por uma situação que eu estava num local, e a pessoa, eu tenho câncer e eu tenho prioridade. E eu vou ser atendida na frente de todo mundo. Eu acho que a gente precisa ter bom senso, né? A pessoa com deficiência também precisa ter bom senso, porque eu não vou saber te falar exatamente qual é o grau de prioridade ali, de preferencial que tem. Existe um? Existe, se eu não me engano, pessoas de 80 anos mais, não que existe, mas assim, entre a questão da idade, o idoso de 80 anos, idoso de 40, né? Na nossa época era, hoje em dia o idoso, pelo amor de Deus, de 40 não. Ele tem prioridade ao de 60, por exemplo, né? Mas os estabelecimentos não fazem isso. Agora você quer ver uma coisa que me deixa brava, muito brava? Eu estar com a Mariana, a gente vai em algum lugar e aí tem moto estacionada na vaga da pessoa com deficiência. Porque sempre tem aquela pessoa que fala assim, mas o deficiente não vai vir aqui. Se tem a vaga, gente, com certeza, porque existe pessoa que vai utilizar a vaga. Sim. Eu já vi muito isso também. Nossa, isso é muito chato. Muito. Ai, gente, se conscientize. Pelo amor de Deus, não para a moto. Na vaga de deficiente. Nem no carro, né? Exatamente. Nem de idoso também, porque se tem aquela vaga ou de necessário. gestante, Eu já ouvi também, Bruna, mas no shopping existem essas vagas. Mas essa hora ninguém vai ver. Não. Como ele vai saber que não? E se a pessoa for? Sim, às vezes né? precisa. Então, respeitem, né? Hoje ele não está numa situação dessa, mas amanhã ele pode utilizar desse benefício. E aí, quando não tiver o benefício para você usar, porque outro que não tem usou. É muito complicado. A gente que não tem deficiência vê como benefício, né? Mas não é um benefício. Exatamente. Né? Porque às vezes a deficiência não é um benefício, é um direito. Mas a gente que vive fora, né, não tem essa necessidade, a gente não consegue enxergar como que ela é. Tem, pra mim não. Exatamente. Exatamente. Mas é o que você falou. É uma questão bem delicada. Exato. E de conscientização, né? Humanitária. Você tem que se colocar no lugar do outro sempre, em qualquer situação. Sim. Daí a gente consegue, de repente, entender mais um pouquinho o mundo um do outro. É difícil. Eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda como ser humano, né? Não evoluiu. Acho que a gente evoluiu 30%, tem muito ainda. Muito. E principalmente nós, como mães, pais, né? Trazer essa consciência para os filhos. Principalmente quem não tem. Eu acho que quem tem que trazer mais essa consciência são os pais que não têm filhos deficientes e fazerem essa inclusão com crianças, com pessoas, com qualquer tipo de... pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, não é, Bruna? Exatamente. Porque daí facilita mais a vida das pessoas que têm, né? Das crianças. Eu já ouvi, assim, pessoas falando, nossa, mas que chatice, né? Fica falando toda hora que a gente tem que incluir, que tem que fazer, que tem que aceitar. Gente, mas é tão frustrante para uma criança ela não se ver incluída num espaço, sabe? É doído. Mesmo porque ela nasceu daquele jeito, ela não sabe como é o outro lado, né? Nem sempre ela nasceu daquele jeito, né? Ela pode ter nascido sem nenhuma deficiência, mas, independente de qualquer coisa, é que assim, a criança que tem a sua deficiência, ela não se vê daquele jeito, ela só se vê como uma criança. Exatamente, né? Ela acha que ela é normal, como todas as outras. É que assim, como que eu vou dizer pra você? É muito profundo esse assunto, né? De até ser normal, não ser normal, porque nós todos somos, né? Mas nós temos as nossas diferenças. Meu cabelo é mais claro, o seu é mais escuro, o seu olho é mais escuro, o meu é mais claro. Então nós temos as nossas diferenças, mas nós somos normais. Né? E a criança que tem uma deficiência é uma característica dela, não é uma doença, não é algo que vai inferiorizar. Ela pode ter uma dificuldade a mais do que outra, pode ter, mas assim, a gente não... ser um ser humano. Exatamente, é um ser humano, como qualquer outro. E a gente precisa, assim, ver e normalizar essas pessoas estarem no nosso meio, né? Quantas pessoas, quantos gênios nós não vimos aí, né? Que criaram histórias, principalmente que foram autistas. Muitos. Né? Que eram pessoas que tinham autismo. Que na época nem se falava sobre isso. Não, antigamente a pessoa, né, que tinha autismo, ele era considerado como uma pessoa, nem sei se é assim que fala, né? Peço até desculpa se não for, mas como um louco, e aí ficava em manicômio.
Não era Exatamente. não tinha nenhum tratamento, um acompanhamento com profissionais. Simplesmente era internado no hospital, dopado de remédios. Ficava preso dentro de um quarto, acorrentado. Gente, era muito triste. Nossa. E vou falar que existia, aqui na nossa cidade, existia um hospital com pessoas assim. Foi fechado há mais de 30 anos atrás. Não vou contar a minha idade, tá, gente? Mas eu lembro de quando eu era criança e ficava ao lado da minha casa. Então eu lembro muito das pessoas internadas ali, que conversavam normalmente, que pediam várias coisas. Você via que eram normais, mas que tinham um grau de algo que a gente não sabia, né? E naquela época nós tínhamos medo. Não existia diagnóstico, né? E nós, como crianças, morria de medo, né? Ele é louco. Era taxado pela sociedade de loucos. Eles tinham que ficar acorrentados. Tanto que tinha até necrotério dentro desse hospital. Então ali, se chegasse alguém a falecer, era tudo feito ali. Eles não tinham vida fora daquilo lá. Nossa. Muito triste, né? Mas graças a Deus foi fechado, foi denunciado por maus tratos. Ainda existe. Esse aqui de Valinhos eu sei não, em Valinhos não, que foi fechado, nunca mais reabriu. Hoje lá é uma escola, mudou totalmente. Mas houve aqui, há uma época atrás, um hospital nessa fase de adultos. Não tinham crianças lá, eram adultos, né? Internados. Mas era falta de conhecimento, né? O conhecimento, ele liberta a gente e nos faz evoluir. Então, independente de qual seja o assunto, gente, vamos buscar conhecimento. Sempre. Hoje não pode ser a minha dor, pode ser a sua, amanhã não pode ser a sua e pode ser a minha. Então, a gente tem que sempre se abrir aos assuntos. Sempre conversar, sempre procurar conhecer, porque isso daí é libertador. Pra gente finalizar, você conta um pouquinho da sua história, de vida no seu Instagram? Conto. Mostra um pouquinho a sua vida com a Mariana. Então, vamos colocar o Instagram dela na tela para quem quiser acompanhar, tirar dúvidas, ou até mesmo você, mãe, que passa por uma situação igual a dela, tá ali como rede de apoio de contato, de conversar, não é, Mariana? Sim. Bruna, Mariana é a filha, Fica Bruna. Tranquila que um monte de gente me chama de Mariana. O meu Instagram é @adv.brunagazola na tela para vocês. com S. E tem o Instagram da Mari também, que é mari.pé na estrada. Que bonitinho. Vamos seguir também, porque ali você vai postando toda a rotina dela, como que ela faz. Sim, ela gosta de passear, ama passear, tô pedindo férias já. Ai, que delícia. Vamos acompanhar. Bruna, obrigada por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da sua história, do seu dia a dia. Vamos convidar para voltar aqui, para contar sempre mais. Eu sei que você dá palestras, né? Sim. Então, lá no seu Instagram, quando você tiver palestras, também vai estar... Você está sempre publicando, né? Sim, obrigada pelo convite. Eu que precisar à tua disposição. Foi um prazer estar aqui com você, conversar, contar um pouquinho da minha história e trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês também. A gente que agradece a entrevista de hoje. Vamos trazer a Bruna. E a gente depois vai deixar aberto aqui, se vocês quiserem saber mais, ou... procurem ela e a gente traz um tema interessante que ela queira falar, que vocês queiram saber, a gente traz a Bruna aqui de novo e a gente bate esse papo legal. Muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima terça com mais VV8 Física para vocês. Boa noite.